Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu vou falar de um assunto com uma pessoa que entende muito sobre investimentos, captação, tudo que vocês querem saber. Eu sei que vocês me mandam um monte de DM, vocês mandam mensagem, e-mail para cá perguntando: Dario, como é que eu consigo investimento? Dario, como é que eu vou rampar minha empresa? Como é que eu vou falar com os investidores? Pois bem, eu trouxe hoje a Vana, que é Head of Investments da Wayra Brasil. Obrigado, viu, Vana, por você estar aqui conosco. E a Vana, pessoal, queria já fazer uma intro bem legal para ela. A Vana, ela não só é Head of Investments, como ela também teve passagens pelo Itaú, pela McKinsey, então ela veio da parte de consultoria, isso me toca o coração, porque a gente compartilha do mesmo amor. E já fez MBA lá na Universidade de Chicago. Então, ela não é pouca coisa não, galera. A gente vai ter uma aula aqui com ela. Obrigado, viu, por você ter topado o podcast. Obrigada, Dario, pelo convite. É um prazer estar aqui no Papo de CEO. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo agora. Boa, Vana. Vana, vamos começar falando sobre a Wayra Brasil, que é um CVC, né, um Corporate Venture Capital, ou seja, uma área de investimentos de uma empresa, de uma corporate, para o pessoal conseguir entender o que de fato a Wayra faz, como é que vocês estão captando, vocês são CVC de quem? Explica um pouquinho como é que funciona o teu business hoje. Então tá bom. A Wayra, ele é o braço de CVC do Grupo Telefônica, né, que é a matriz da Vivo aqui no Brasil, que é a empresa de telecom, que todos vocês conhecem. E o que a Wayra... Então, as empresas grandes, elas têm várias ferramentas para fazer inovação. Uma das ferramentas de fazer inovação é o Corporate Venture Capital, que basicamente é um Venture Capital que investe em empresas, em startups, mas busca estar mais próximo das startups através de investimento para ter inovação, para ter acesso à inovação. Grandes empresas, grandes corporações não têm, às vezes, a agilidade de criar novas tecnologias. E, com isso, a Telefônica já viu isso há 12 anos atrás e criou esse braço de investimento, que é a Wayra. Então, a Wayra aqui no Brasil está há 12 anos já no mercado, começou com uma aceleradora e, atualmente, ele já investiu mais de 80 startups aqui no Brasil. Atualmente, a gente tem um portfólio de 25 startups ativas, tá? E a Wayra também não é só no Brasil. A Wayra também tem 9 outras Wayras no mundo inteiro, principalmente Europa e América Latina. Então, não é uma coisa só do Brasil. É uma coisa que começou lá atrás, com 12 anos aqui no Brasil, e a gente vem consolidando agora a nossa presença aqui no mercado de CVC e Venture Capital. E como é que funciona a Wayra no resto do mundo? A Wayra, ela é uma empresa independente que virou um CVC. Como é que ela está no resto do mundo? Porque, que eu saiba, a Telefônica, ela não está nesses 9, 10 países. Ou tá? Como é que funciona? Ele está na Europa. Então, geralmente, ele trabalha junto com as telefonias, que o Grupo Telefônica tem várias outras. Por exemplo, a Deutsche Telekom é também do Grupo Telefônica. São várias subsidiárias. Então, aí lá vocês ficam nas subsidiárias. Isso, exatamente. E trazendo inovação, principalmente para a subsidiária, né? Porque uma startup traz inovação mais fácil, uma startup brasileira trazer inovação para o Brasil do que para a Espanha direto. Claro que a gente tem algumas empresas no nosso portfólio que já estão fazendo negócio com a Telefônica lá da Espanha, por exemplo. A gente tem uma empresa que já começou a conversar aqui do nosso portfólio, que é fornecedora da Vivo e está tentando buscar novos mercados com um canal da Telefônica lá na Espanha. Então, é bem legal isso. E a Wayra aqui no Brasil... a Wayra cresceu tanto e teve tanta relevância dentro do Grupo Telefônica que em 2021, na verdade, né? Não, 2022, desculpa. 2021, que é o certo. 2021, que agora mudou o ano. Foi criado o FIP, Vivo Ventures, que é um fundo, né? Realmente ele é registrado pela CVM, que é um fundo de 320 milhões. E os LPs são, a maior parte é a Vivo Brasil, mas também tem uma parte da Telefônica Espanha. Então, e aí é um fundo de growth de 320 milhões, e aí a gente investe em cheques maiores. Então, na Wayra a gente atua em early stage, então a gente investe principalmente em pré-seed, seed e até um Series A um pouco menorzinho, enquanto na Vivo Ventures a gente já investe em Series A, B, C
E a gente já tem 4 investimentos na Vivo Ventures, que a gente já investe em empresas grandes. Por exemplo, Clubi, Clavi, Digibi, e agora a gente anunciou também investimento na Conexa. Então, são empresas maiores. Tá? Legal. Vamos destrinchar um pouquinho desses termos para o pessoal entender. Quando você fala de Pre-Seed, Seed, Series A, a gente está falando de cheques de que tamanho? Porque isso, inclusive, é uma dúvida no mercado, né? Não tem muito certo e errado. Às vezes a gente vê um cheque, não, o Pre-Seed é, sei lá, 300, 500, não, 1 milhão. Mas para vocês, o que é o Pre-Seed, o Seed, Series A? A gente investe, a gente tem cheques. Então, na Wire, a gente é bastante agnóstico, então a gente investe mais ou menos aquela estratégia de spread and pray, né, que os outros venture capitals de early stage fazem. Então, a gente não tem um setor, uma indústria específica, mas aí a gente investe em empresas, startups, aí o cheque até de 3 milhões. A gente não pode ser líder da rodada, a gente tem que ser follower. Então, isso também traz uma tranquilidade para os investidores, para os founders, né? Que o nosso term sheet é bem de mercado, então não tem nada muito estranho. E a gente tem aí para Vivo Ventures aí cheques de 5 a 25 milhões de reais. Então, são cheques bem maiores. Sim. Aí, na Vivo Ventures, a gente pode liderar também... aí, a gente, sim, pode liderar deals. Por que essa estratégia de não liderar deals de investimento em startups? Isso é uma diretriz lá da Telefônica. E a gente vê isso bastante em vários CVCs. Então, um CVC geralmente começa... Acho que tem várias etapas de amadurecimento de um CVC. Geralmente começa a pessoa de inovação, tocando a área. E aí a Telefônica, como um todo, precisa entender como que funciona esse mercado de venture capital, né? Não é que você vai ter um retorno em D0. Você tem que ter um retorno aí de longo prazo. A gente está vendo horizonte de 3, 5 anos para você ter o retorno no investimento. Então, no começo, principalmente, eles tinham um pouco mais de receio. Então, por isso que eles fizeram dessa forma que aí você tem um líder, tem que ser um líder de mercado, outro venture capital de mercado, e a gente é follower. Então, ainda não mudou essa política, porque essa política é para todas as wiras. Mas, por exemplo, a gente já vê uma evidência, por exemplo, por Vivo Ventures. É o mesmo time de investimentos, tanto de Wire Brasil como Vivo Ventures, é o mesmo time de investimentos. Aí o comitê de investimentos é um pouco diferente, mas você vê que aí a gente tem mais autonomia para ser líder. Então, eu acho que é natural. Começa realmente, às vezes, sendo follower, depois parte para ser líder mesmo. Então, legal. É do mercado mesmo. E quando vocês vão buscar... Bom, beleza. E aí, quando vocês vão buscar uma startup, né? O que vocês estão olhando enquanto CVC, enquanto Wire? Então, a gente tem 2 tipos de prospecção, ativa e passiva. A gente tem muita prospecção passiva, então muita gente vem atrás da Vivo, da Wire, porque já conhece a gente de mercado. Então, e também as áreas de negócio trazem também startups que eles trabalham, que eles querem negociar e que sabem que às vezes está tendo uma rodada de investimentos. Então, a gente recebe bastantes leads assim. Mas o que a gente busca como qualquer outro venture capital. A gente busca retorno. Então, a gente vai fazer uma análise bem parecida com venture capital. A gente vai ver, principalmente early stage, a gente vai ver o founder, a gente vai ver se já tem um MVP, a gente vai ver o tamanho de mercado. Então, são coisas bem de praxe de venture capital. Só que eu brinco assim que a gente tem um layer a mais. A gente prefere investir em startups que a gente acredita que a gente consegue ajudar de alguma forma a acelerar aquela startup. Legal. Não é 100% garantido que a gente vai conseguir, mas pelo menos a gente tem que ter alguma tese de sinergia. Aí, quando eu falo sinergia, é sinergia assim, será que a Vivo consegue ajudar essa startup? E eu vejo 2 grandes formas de fazer isso, assim, de forma pragmática. A primeira sendo a startup fornecedora da Vivo. Né? Então, a Vivo tendo uma startup tendo como cliente a Vivo é muito bom, né? Porque é uma empresa já grande, estabelecida, bom para até branding da empresa. E também a gente vê que uma grande força da Vivo é os nossos canais de distribuição, tanto no B2C quanto no B2B. Então, a gente tem a Vivo hoje como uma empresa de telecom, tem mais de 122 milhões de acessos. Então, assim, a gente tem market share aí, a gente é um dos líderes aí de mercado. Então, a gente acredita que a gente é muito forte nisso. Então, como que a gente pode fazer canais de distribuição? Então,
Então, por exemplo, a gente investiu na Clubi, que é um dos investimentos da Vivo Ventures, que é uma empresa de consórcio digital. E, atualmente, a gente está já testando o produto de, por exemplo, oferecer um consórcio de eletrônicos. Então, é muito legal, que a gente vai oferecer para o nosso cliente uma solução financeira. Então, e assim a gente consegue ajudar a Clubi também a acelerar para conseguir ter um CAC menor e com isso crescer. Pô, muito legal. E uma coisa que eu sempre me pergunto enquanto estratégia de CVCs. Quando vocês começam a fazer esses investimentos, o principal entidade é a empresa ou vocês captam nesse CVC de outras pessoas? Como é que funciona esse caminho do dinheiro, assim, para deixar claro como é que um Corporate Venture Capital funciona? Tem várias formas de fazer isso, mas a maior parte dos CVCs acaba sendo dinheiro realmente da corporação. Tá. A gente vê alguns exemplos lá fora, e até aqui no Brasil a gente tem alguns CVCs que começaram como CVCs e que agora já captam com terceiros, mas o caminho natural realmente é você começar com o capital realmente da corporação. Então, por exemplo, a Wayra Brasil, ela utiliza o capital da onde? Da Telefônica Espanha. Começou com um capital que é o dinheiro de caixa. Então, não é uma entidade, não é um fundo. Então, a gente, por exemplo, não tem prazo de desinvestimento de um ativo tão definido, que nem a gente tem nos fundos, né? Tem alguns fundos que têm 3 anos para investir e 3 anos para desinvestir. Da Wayra, por exemplo, como é dinheiro caixa, o caixa da Wayra Brasil, que foi aportado lá pela Espanha, acaba sendo esse dinheiro aí da Telefônica. Enquanto a Vivo Ventures, a gente é um FIP mesmo, então a gente está registrado pela CVM, então, só que a gente só tem 2 cotistas, que é a Vivo Brasil e a Telefônica lá na Espanha. Então, mas mesmo assim a gente tem uma gestora e administradora do fundo de uma forma bem formalizada. Então, acaba sendo dinheiro próprio ainda. E esses 320 milhões é tudo dinheiro próprio da Espanha com aqui? E do Brasil, isso. Entendi. E no seu portfólio hoje, quantas startups você tem? Quantos investimentos você tem ou teve no total? A gente já investiu mais de 80 startups na Wayra Brasil. Então, Bastante. A gente teve algumas que já faliram, né? Outras que a gente teve exit. Normal, né? Então, é normal acontecer isso. Acho que a gente pegou uma safra muito boa, como a gente começou há 12 anos atrás. Então, a gente não divulga números de retorno, mas se a gente for ver, nossa performance está entre os top tiers, se a gente for ver, comprado até com Venture Capital. Então, eu acho que, claro, foi muito trabalho aí da Vivo, do pessoal que trabalhou na Wayra, mas também eu acho que a safra dá uma ajudada, né? A gente vê, historicamente, aqui no Brasil, né? A gente vê isso também em outros Venture Capitals. E aí a gente investe... Então, a Wayra, dessa forma, ela investe em... A gente acaba fazendo vários investimentos realmente em startups aí, early stage. E a gente investiu na Wayra Brasil atualmente ativas, a gente tem 25 startups, tá? Bastante. Ativas são bastante, a gente faz... a gente tem... E dessas 25, a gente faz negócio com mais da metade. A Vivo tem algum tipo de negócio, ou sendo a Vivo cliente, ou sendo a Vivo distribuidora, né, como canal. Então, isso é bem legal, bastante relevante isso. Então, realmente, a gente está utilizando esse instrumento de CVC para trazer inovação para dentro da Vivo. E na Vivo Ventures, como é um fundo ainda novo, né, a gente tem investimentos em 4 empresas. Né, e também é um fundo mais de growth. A gente sabe que ano passado foi um ano mais complexo, né? Que a gente vê que realmente começou a ter mais investimentos no segundo semestre, principalmente early stage, mas growth acho que ainda está um pouco parado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer 2 bons investimentos ano passado. Legal. E dentro do que você busca, assim, em termos de investimento, você comentou que é legal que seja algo que tenha sinergia com a Vivo e que vocês são um pouco agnósticos, mas tem algum tipo de setor que te chama mais atenção? Fintech, não sei, HR Tech, alguma coisa que você acredita que para você está mais no seu radar? Sim, com certeza. Na Vivo Ventures, a gente já tem uma tese, como é growth, a gente tem uma tese mais definida em setores. Então, a gente vê alguns setores mais específicos, que é principalmente para fomentar os novos negócios dentro da Vivo.
Tá. Então, a Vivo é uma empresa de telecom, mas ela tem novos negócios, está crescendo em novos negócios, que faz todo sentido, né? Para aumentar o share of wallet em telecom, ninguém vai ter 5 celulares, né? Sim. Então, a gente tem que oferecer, só que a gente tem um canal muito bom. Então, vamos oferecer novos produtos. Então, a gente vê várias movimentações da Vivo nesse sentido, na estratégia da Vivo, e isso acaba se refletindo um pouco no CVC. Então, por exemplo, a gente tem um braço que a gente olha bastante, que é de fintechs, né, que é normal, a maior parte das startups no Brasil são fintechs, até lá fora, então a maior parte do volume. Mas por quê? Porque a gente tem o Vivo Money. Então, a gente já tem esse novo negócio dentro da Vivo. Agora, a gente olha também para o setor de saúde, que está crescendo, que a gente fez a aquisição ano passado da Vale Saúde. Então, a gente está começando, que é o nosso cartão de benefício. Então, a gente está olhando, por isso que a gente investiu na Conexa, por exemplo, de health. Como que a Conexa pode trazer sinergias para a Vale Saúde e a Vale Saúde para a Conexa. Então, a gente vai vendo como que pode melhorar as parcerias comerciais e como que a gente pode realmente acelerar as startups. Outro setor vertical que a gente está vendo são educação, porque a gente tem o nosso também braço de novos negócios em educação. A gente está olhando agora também o braço de energia. Legal. A gente até anunciou recentemente, foi final do ano passado, que a gente fez uma JV com a Auren, que a gente a Vivo quer entrar aí no mercado de energia livre. Então, a gente está começando a desenvolver essa tese, olhar mais carinho para as empresas de Energy Tech. E a gente tem uma outra vertical, que é de casa conectada, que agora a Vivo também tem, não sei se você já viu, tem as lojas de casa conectada. Então, Sim. Como que a gente pode fomentar esse novo negócio, que a gente está vendendo realmente produtos, né? A gente vende desde PlayStation, até câmeras, até Alexa. Então, a gente está realmente entrando nesse mercado. E o último seria que a gente chama de tech bets, que são todas como a gente é uma empresa de telecom, que tem muitos dados, precisa de muita tecnologia, são todas as startups que poderiam nos ajudar na nossa transformação digital. Então, por isso que a gente fez o investimento, por exemplo, na Digibi ano passado, que a gente acredita que a Digibi pode ajudar, teria algum potencial da Vivo utilizar a Digibi para fazer os projetos de TI serem mais rápidos, né? Sim. Então, a gente sempre vê a gente sempre fica buscando nesses setores. Mas, falando nisso, como na Wayra é bastante agnóstica, então a gente acaba vendo também, a gente está vendo bastante agora de AI, então a gente vê como todo o mercado está vendo, a gente está vendo várias startups aí que são tech enabler pelo ChatGPT, né, que a gente está vendo. Sim. Então, a gente está vendo várias soluções que utilizam o ChatGPT para melhorar toda a parte de processamento, principalmente chatbot, essas coisas assim. Então, a gente vê alguns ramos assim que a gente olha um pouco mais com carinho, mas eu acho que é bem parecido com os outros venture capitals na parte agnóstica. Sim. E quando vocês entram em uma startup ou uma empresa já mais parruda, vocês estão buscando frente, e uma dúvida que muitas vezes já me chegou, tá? Se os CVCs eles entram nessas empresas para, de fato, se tornarem sócios e ganharem revenue ali. Tem um pouco dessa dúvida. Você até comentou que muitas vezes vocês escolhem empresas que vocês têm muita sinergia e que vão servir para canal. Como é que funciona isso? Vocês escolhem isso porque você vai dar musculatura para a empresa e você está pensando no exit ou é um M&A ou, na verdade, você quer se tornar sócio daquilo e em algum momento ganhar, não seria nem revenue, mas seria ganhar os profits ali, ganhar dinheiro com isso. Como é que... Daria uma pergunta bastante interessante. Essa é uma pergunta bastante recorrente de CVCs. Realmente, existem várias CVCs, principalmente aqui no mercado brasileiro, que o principal objetivo é o M&A mesmo. Inclusive, até você vê o term sheet, às vezes, até bastante agressivo, né? Com o earnout. A gente, historicamente, dentro da Wayra, como a gente sempre é minoritário, a gente não lidera as rodadas, a gente não tem um term sheet assim... nosso term sheet é bem de mercado, porque é o líder que faz, que é um venture capital, né? Que está buscando o exit. Então, na Wayra, historicamente, a gente não teve nenhuma startup que a gente adquiriu. Tá? Então, o que a gente busca realmente é trazer inovação e parcerias comerciais.
Mas eu vou descartar que a gente pode ser um exit? Não, pode ser que a gente seja um exit se a startup concordar, se o founder concordar e outros investidores. Mas, a princípio, a gente não tem nenhum tipo de... A gente não entra na startup já querendo comprar. O time de M&A, que aí ele olha com esse lado de M&A. Então, a gente separa as coisas, porque senão acaba tendo um conflito de interesse, né? Eu acho que tem algumas CVCs que às vezes entram com essa vontade de fazer M&A no futuro, falam que vão ajudar a crescer, acelerar comercialmente, mas aí às vezes acabam travando a startup, e a startup não consegue crescer, Sim. porque às vezes a empresa quer adquirir essa empresa, então não é do interesse dela que essa startup cresça, ela quer pagar o ativo mais barato. Então, às vezes, a gente vê isso às vezes no mercado. Na Vivo, eu acho que cada um tem sua estratégia, né? Mas eu acho que dentro da Wire a gente não tem esse objetivo final. Nosso objetivo realmente acaba sendo o retorno financeiro. Se fosse escolher entre as duas, seria retorno financeiro mesmo, porque a gente não tem nenhum caso aí que a gente adquiriu. Legal, interessante. É bom ter essa transparência e você até falar com isso, porque, mais uma vez, eu sou contra os contratos leoninos, mas eu super entendo que tem CVCs que focam no M&A. Assim, é a estratégia dos caras. Mas, particularmente, eu acredito que quando você não tem só esse foco, isso seja algo secundário que possa acontecer, você dá mais flexibilidade para a startup, você dá mais segurança, você dá mais um monte de coisa, né? Então, acho que é um caminho legal que vocês estão fazendo. Uma coisa também que a gente acabou comentando aqui é sobre vocês serem follower e também sobre o tamanho dos cheques. Você falou de startups early stage, mas muitas vezes essas startups early stage elas não estão dentro de recebendo investimento de um cara tipo venture, eles estão recebendo de investimento anjo ou de pool. Vocês entram nessas rodadas? A gente já entrou em algumas rodadas assim, com o anjo no passado. Atualmente, tudo depende do apetite, né, do mercado. Sim. Atualmente, a gente sabe que o mercado está cada vez mais restritivo, a gente também foi mais restritivo. Então, se eu for dizer, no último ano, a gente investiu em algumas startups, por exemplo, Portfólio Wire, que pelo menos já tinha um MVP bem feito, que já tinha pelo menos um cliente ou 2 clientes já bem mais parrudos, né, que já tem uma carteira, que já foi provado realmente o produto. Aí a gente acaba entrando. E como na Wire, né, a gente precisa de um líder, e o líder geralmente acaba sendo um CVC, um Venture Capital, né, não um anjo. Então, aí a gente acaba indo um pouquinho, não tanto no pré-seed, mais no seed mesmo. Entendi. Mas a gente gosta de conversar com as empresas pré-seed. A gente fala porque a gente quer conhecer as empresas, né? Porque esse mercado é a única classe de ativos que escolhe o investidor, né? Então, a gente tem que estar lá, a gente tem que conversar com os founders. Acho que é super importante, faz parte do nosso trabalho. Mesmo sendo uma empresa super early stage, a gente gasta nosso tempo conversando, porque vai nos ceder frutos. Porque quando ele estiver captando uma outra rodada, ele vai lembrar de nós e a gente vai conseguir entrar na rodada. Então, a gente gosta de conversar com os empreendedores também de pré-seed ou que estão começando. Às vezes tem founders que às vezes só tem um PowerPoint mesmo. Ainda não começaram ainda. Então, na rodada total, entendendo que teriam vocês, eu acho que vocês também não devem entrar tão pulverizados, né? Tipo, cheque de 250, 300 mil. Acho que para vocês fica muito pequeno, talvez. A gente não tem nenhum limite muito baixo, mas realmente, quando você fala menos de 3%, menos do que 5%, já fica mais difícil para a gente ter retorno, né? Economicamente falando. Mas, dependendo do dia, mas tem casos que a gente tem, às vezes, até menos do que isso, mas que a gente viu que tinha sinergia e por isso que a gente investiu. A gente investe também, acho que é interessante falar que a gente investe também através de convertible debt, né, que eram safes, e também através de equity. Então, a gente faz essas duas ferramentas também. Essa era a minha próxima pergunta. Então. Como é que vocês fazem em termos de contrato? E se você puder explicar um pouquinho para o pessoal, acho que também vai ser muito gratificante.
A gente tem... Vamos começar pelo mútuo. Vocês fazem mútuo conversível? Sim, a gente faz. Então, assim, a prática aí do mercado aí de Venture Capital, realmente, empresas mais early stage, né, acabarem sendo por convertible, por dívida, né, instrumento de dívida, do que equity. Então, isso é natural. Então, a gente também faz isso e depois tem vários casos que a gente acaba convertendo para equity. Tem alguns casos que a gente vê se a gente vai fazer um exit ou não, né? Só para deixar claro para o pessoal, o que é converter para equity, né? O mútuo conversível, né? Exemplificando, é quando a gente faz um contrato que é baseado numa dívida e, em tese, se espera que o investidor não vai executar a dívida, né? Exato. A gente quer que nunca paguem essa dívida, porque o founder ele pode ou transformar em equity a sua dívida, ou ele pode repagar a sua dívida, né? Tem uma taxa de juros ali por contrato, mas ela geralmente ela é bullet, né? Então ela vai accruando, mas você não vai pagando o serviço da dívida para nós. Então não é como se fosse uma dívida é uma dívida bancária, mas assim você não paga os juros dessa dívida todo mês, por exemplo. Ela vai accruando e aí quando você tem um prazo aí que pode variar, pode ser a média 3 anos. Aí, depois de 3 anos, a gente senta de novo e fala, vamos estender essa dívida? Vamos colocar mais 3 anos? Mais 1 ano? Ou você acha que nosso relacionamento não foi muito bom e você quer repagar a nossa dívida? Pode ser, se você quiser. Ou a gente vai, por exemplo, transformar em equity. Não, gostei muito da empresa, vou transformar em equity, eu acho que a gente tem bastante sinergia e vamos transformar em equity. Porque, para o investidor, teoricamente, pela regra lá de falência mesmo, né, que a gente tem, é mais vantajoso economicamente. Você tem menos risco tendo instrumento de dívida do que de equity, né, para o investidor. Então, por isso que acaba sendo mais para empresas early stage, dívida, e equity para as empresas um pouco maiores, né? Sim. E legal você comentar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma certa dificuldade de entender por que se faz um instrumento de dívida, né? No Brasil, isso é muito utilizado, vale a pena a gente dizer, porque não existe, de fato, um instrumento muito bem definido para investimentos em startups. A gente teve a lei do investimento anjo, que fez lá todas as regras, mas que não ajuda ninguém, não ajuda nem a startup nem o investidor, então ela não é muito utilizada. Aí, a saída que a gente teve, né, foi utilizar o mútuo conversível, porque através disso a gente consegue estipular uma segurança para o investidor, porque assim ele consegue estar mais dentro do negócio, as questões de impostos ficam muito mais interessantes. E para a startup ela consegue, já que ela não tem nada, né, é o veículo que ela consegue botar dinheiro para dentro, porque senão ela teria que fazer um instrumento mais sofisticado, transformar em SA, emitir debenture, e para isso tudo tem uma estrutura mais robusta, que para uma startup que está começando vai gastar até muito dinheiro com isso, né? Exato. Isso não é uma coisa só do Brasil, né? Lá fora a gente tem o SAFE, né? Que foi feito pela Y Combinator, que é um term sheet. Inclusive, a gente fala que no Brasil não existe SAFE. Um SAFE brasileiro. Então, na verdade, porque as nossas regras são diferentes, né? Então, por isso que acaba sendo um contrato diferente, mas é inspirado lá fora também. Então, é exatamente isso. Eu acho que pro founder não faz muita diferença entre ser safe ou equity, né? No final, para sendo bem pragmática, no final vai ser dinheiro que está entrando no recurso e que você provavelmente não vai se você, por exemplo, existir um caso de falência, por exemplo, não quer dizer que você vai... Na verdade, o Venture Capital vai ser o último a ser pago também, né? Vai ser pago primeiro os funcionários, aí depois... Então, no final, acaba sendo quase a mesma coisa que equity, né? Se a gente for ver. Sim. Mas, economicamente, você falando, como você falou, acaba sendo mais vantajoso e, tipicamente, empresas mais early stage acabam fazendo convertible mesmo. Boa. Agora, falando um pouquinho sobre mercado e o que você está vendo em termos de startups. Você até comentou aqui um pouco de safra,
um pouco sobre como é que o mercado ele flutua dentro desse setor, né? As pessoas não têm ainda o hábito de escutar sobre venture capital, né, sobre private equity aqui no Brasil. Obviamente a gente já tem, mas ainda não é algo tão difundido como nos Estados Unidos. E é difícil, às vezes, as pessoas tangibilizarem, os empreendedores tangibilizarem, que é o mercado, né? Que às vezes tem mais liquidez, menos liquidez, às vezes tem melhores oportunidades, piores oportunidades. Então, eu queria destrinchar um pouquinho sobre esse termo que você usou, safra, que eu gostei. Gostei, assim, safras. O que você está vendo neste momento? Vamos falar aqui, 2024. O que você está vendo em termos de safra de oportunidades em 2024? Para 2024, que a gente está vendo, até teve um report que saiu no final do ano passado, que fizeram uma pesquisa com founders e venture capitals, investidores, sobre o que eles esperam de 24. Então, o que eles esperam, acho que todo mundo está otimista. Então, falou na pesquisa, acho que 89% dos investidores acham que 24 vai ser um ano melhor, e os founders falaram que 70% acham que vai ser melhor. Então, assim, a gente vê um otimismo bem maior, então a gente acha que realmente, para as startups, eu acho que foi bom que elas se provaram, elas ficaram mais conservadoras, a gente vê um perfil de founder mais conservador, que quer realmente, às vezes, não queimar tanto caixa. Espera aí, vamos ver, não vamos contratar um monte de gente, queimar, e depois ter que reduzir a minha equipe, que isso é muito estressante, é ruim para todo mundo. Todo mundo já aprendeu isso. Então, existe mais preocupação em liquidez. O founder também, ele, às vezes, conseguiu ter uma... Às vezes até foi bom para alguns founders, porque reduziu a competição. Sim. A gente viu também que teve menos startups no early stage entrando no mercado, porque como o mercado estava ruim, muita gente que às vezes quer CLT, fala assim, não vou ser founder agora não é um bom momento. Vou segurar, né? Vou segurar. Então, o que a gente vê realmente são aqueles founders que estão com vontade de empreender. Né? Porque eu acho que alguns anos anteriores a gente via qualquer um, não, estou de saco cheio do meu chefe, vou empreender. Acho que esse ano já não acontece. Acho que agora nesse mercado não existe mais isso. Né? As pessoas realmente querem empreender porque elas querem realmente ter esse risco. Né? O dinheiro estava fácil, Estava né? muito fácil. Valuation alto, todo mundo estava o boom também. Para o outro lado dos investidores, eu acho que o investidor está mais cauteloso, ele está querendo negociar mais o valuation, com certeza. Ele sabe que ele tem poder nisso. Mas, por outro lado, também a gente vê que vários venture capitals que também surgiram muitos venture capitals também nessa safra, né, antes. Sim. Que queriam realmente, que estava fácil também captar para eles. E que agora, com toda essa mudança aí macroeconômica, não ficou tão fácil assim, porque você prefere, às vezes, investir em renda fixa do que alternativos. Então, o capital ficou mais escasso mesmo. Mas eu acho que agora a gente vê que está também retomando isso aos poucos. Então, e a gente vê que CVC também cresceu bastante. Né? Se a gente for ver 22 e 23, teve vários CVCs que surgiram no mercado, que o mercado, principalmente empresas de capital aberto, abriram CVCs. Então, até as CVCs tiveram uma participação maior do que antigamente, porque eram as que tinham capital, né? Então, isso que a gente vê. Mas eu acredito realmente que 24 vai ser um ano melhor do que 23 e 22, com certeza. Mas não acredito, por exemplo, que os valuations vão voltar ao que era o patamar de 21, 2020. Né? Eu acho que isso não vai voltar. Eu acho que isso nem aqui no Brasil, nem lá fora, né? A gente está vendo também uma movimentação dos venture capitals lá de fora, estão começando a voltar um pouquinho mais. Aí, para o growth, eu acho que o growth tem um pouco mais de desafios, né? Porque a gente vê que tinha muita empresa, as maiores, que elas estavam naquela dinâmica de queimar caixa, e aí você ia lá, captava com facilidade, e agora elas têm que se provar, porque elas já são grandes, né? Então, a gente está vendo que, para growth, eu acho que tem um desafio aí maior para as startups. Por isso que a gente até também viu que o volume mesmo de investimento em growth, de número de deals, caiu realmente ano passado. Mas eu acredito que em 2024 tem que retomar, porque tem um monte de startup aí que está represada nesse funil, né? Que está precisando captar mesmo. Legal.
Você pensa dentro de 2024, ou melhor, vou reformular minha pergunta. Você acredita que em 2024 a gente vai ter os mesmos níveis que a gente operou em, sei lá, 19, 20, que foi o boom que, enfim, foi no Brasil, porque a gente teve uma queda grande, né? Como você falou. Você acredita que a gente recupera ou pelo menos chega próximo disso? Acho que de volume de investimentos, eu acredito que a gente vai ter uma recuperação. Não sei se tudo a gente vai conseguir recuperar até 24 esse ano, mas eu acho que a gente está numa tendência agora de voltar mesmo. Acredito que a gente vai começar a voltar em volume de investimentos. Em valor de valuation, acho que não. Eu acho que os valuations ainda, que nem 2019, 2020, acho que ainda vai ser mais complicado. Mas número de deals também eu acho que vai voltar, né? Eu acho que vai começar a voltar mais mesmo. Então, o que vocês buscam em termos de valuation, assim? Qual é um valuation alvo para vocês? a gente não tem Múltiplos, né? A gente não tem um múltiplo setado em pedra. Olha, de tal empresa, o valuation tem que ser tal e tal. A gente não vê. A gente vê múltiplos de mercado. A gente faz comparativo com outras empresas, com deals que saíram. A gente vê comparativos com deals, por exemplo, nos Estados Unidos, que são diferentes, mas a gente usa o múltiplo como comparativo. A gente vê também comparativos, por exemplo, de M&A, por exemplo. Múltiplos de M&A, por exemplo, para a SaaS é bem inferior a de rodadas, por exemplo, né? Então, mas tudo depende da... A gente faz também DCF, que a gente faz fluxo de caixa descontado. Eu sei que é bastante controverso por ser startups, mas a gente faz esse cálculo para ver quando que... Se realmente aquele crescimento que a startup pretende fazer, se é factível. Vai concretizar. Mas né? a gente não tem... E também existe a oferta e a demanda, sim. Né? Se a gente quer muito entrar num deal e já tem um líder que já acertou aquele valuation... A gente vai olhar, a gente vai ver nosso apetite, ver se faz sentido ou não, mas às vezes, quem sabe, a gente vai flexibilizar, sim, se a gente acha que tem potencial. Então, não vou dizer que é setado em pedra, não. Para tal valuation, não vou nem olhar o deal, né? Mas o que a gente vê é que, realmente, às vezes, o founder vem com valuation, assim, sei lá, 30 vezes. É que, assim... É difícil falar em múltiplos porque tudo depende da empresa. Uma empresa que fatura muito pouco, o valuation naturalmente vai ser maior. Então, a gente vê muito mais em função da diluição, né? Se a primeira rodada que o founder vai fazer, a gente olha muito mais em quanto que ele quer ser diluído nessa primeira rodada. E aí, e quanto que ele precisa captar. Então, a conta é mais dessa forma, essa triangulação. Quando uma empresa já tem faturamento e aí você já vê o crescimento de faturamento, aí você consegue ver um pouco mais sobre múltiplos mesmo, baseado nos peers. Quando uma empresa já é mais de growth, aí você tem que fazer um DCF mesmo para ver se aquilo lá faz sentido ou não, porque ele já tem um balanço, ele já tem demonstrações de fluxo de caixa mais parrudo para você fazer essas projeções. Mas, então, por exemplo, uma early stage pode ter 30 vezes o valuation e tá ok, né? Porque às vezes a empresa não fatura nada. Sim. Então, por isso que eu não gosto de falar múltiplos, porque realmente depende. tem uma escala aí muito grande. Mas a gente fala com outras pessoas de mercado, com o Venture Capital, e fala, olha, o que você está achando? Você está achando que está alto? A gente vai conversando. Então, tem isso. Isso é sempre uma incógnita, né? Quando você está em early stage. Porque, enfim, você não sabe o que você vai encontrar. Como é que vocês lidam com isso? Isso é uma curiosidade muito de quem está desse lado. A gente também investe em startups, né? Mas é uma curiosidade sempre que paira na nossa cabeça, porque... Cara, como é que um CVC vai olhar para esse early stage? Tipo, a empresa está fazendo, sei lá, 50 mil mês. Já está vendendo, tem algum dinheiro entrando, algum income, mas, enfim, ainda é pequena. O cara faz 600 mil ano. E aí ele põe um valuation lá de 6 milhões. Será que isso é bom, isso é ruim? Como é que vocês enxergam essa startup early stage? Eu sempre fico muito nessa dúvida, sabe? A gente faz várias análises. Acho que uma das análises é entender por que de onde chegou nos 6 milhões, né? Chegou, provavelmente, que ele quer se diluir de 10% a 20% nessa rodada e ele precisa de tantos milhões para os próximos 18 meses, né? 18 a 24 meses. Então, geralmente, as rodadas, o founder ele faz o cálculo quanto que ele precisa de 18 a 24 meses de dinheiro para
financiar a operação dele, porque provavelmente ele está queimando caixa, né? Não está lucro. E aí ele fala quanto que ele topa se diluir, né? E é importante ver a diluição mesmo, porque se você ficar muito diluído, por exemplo, um Series A, depois é muito difícil você conseguir captar, porque ou geralmente você vai captar com valuation às vezes menor, porque no mercado brasileiro quem seta os valuations maiores eram os gringos. Os gringos têm regras bem pragmáticas, assim, bem restritas de quanto que pode de diluição. Então, geralmente eles fazem esse cálculo, os founders fazem esse cálculo, que é um cálculo inverso. Aí a gente tem que entender muito, realmente, será que ele precisa de todo esse dinheiro nos próximos 18, 24 meses? Né? A gente tem que olhar o fluxo de caixa dele, o que ele quer crescer. Quero crescer em área comercial, porque eu quero conseguir ter um faturamento XPTO. Então, a gente olha o unit economics, que a gente fala. Então, ver quanto que custa para ele ter um real de faturamento, né? Boa. Então, a gente entende o modelo de negócio, vê como que estão esse unit economics, se é possível. Às vezes, o founder não sabe e coloca qualquer coisa na projeção e é um número muito grande, e a gente fala, será que é verdade que você precisa de tudo isso? Às vezes, não é bom você captar tudo isso, né? Às vezes, é melhor prometer um pouco menos, e a gente faz também cenários mais conservadores, né, com isso. E aí, o que a gente também olha, principalmente, a gente olha o founder, o perfil do founder, porque ainda a gente não sabe se esse produto ainda já está bem consolidado no mercado. Então, a gente olha quem que é o founder, né? Então, a gente sempre gosta do second time founder, né? Todo mundo gosta de um founder que não é de primeira viagem. Ou um founder de primeira viagem, mas que tem uma história para contar. Eu acho que tem alguns venture capitals que gostam muito de ver o currículo da pessoa, tem outros venture capitals que já gostam de ver... Poxa, o cara quer resolver um problema que ele é muito familiar, né? Que ele conhece, porque ele trabalhou já nisso, porque ele tem algum contato. Isso a gente valoriza bastante, tá? Acho que mais até do que o currículo da pessoa. Ele sabe entender realmente a dor do cliente, o produto dele resolve a dor do cliente. E aí a gente vê qual que é o potencial dessa startup. Essa startup tem um potencial de crescer muito. Qual que é o mercado, o tamanho de mercado disso? Se ele escalar, se ele conseguir 50% de market share no Brasil, que é, sei lá, 30% de market share no Brasil, quanto que vai valer o negócio dele? Qual que vai ser o faturamento dele? São contas bem simples, que ninguém sabe se está super certo, super errado, mas são contas que a gente tem que fazer esse sanity check para ver se faz sentido ou não. Né? E quando você pega uma startup que teve uma primeira rodada com valuation de, sei lá, 10 vezes, múltiplo de 10 vezes, e ele vai para a próxima rodada daqui a 18 meses e você olha para aquele valuation e fala, cara, tá muito alto. E aí? Como é que resolve isso com os outros investidores? Você já teve um caso assim? Na verdade, está tendo vários casos assim. Aí, quando acontece isso, que o mercado acha que o valuation anterior foi muito esticado, a gente não fala que foi uma nova rodada, foi um follow-on. Aí você mantém o valuation da rodada anterior. Então, a gente viu várias startups mantendo o mesmo valuation de 6 meses atrás. Então, a gente viu isso bastante no mercado, porque o apetite estava menor, então, por isso, eles fizeram isso. Existem casos que existem down round, mas down round é ruim para todo mundo, né? Para o founder, que fica mais diluído, para os investidores que estão lá. Então, realmente, as startups tentam fugir de down round, né? Então, o que a gente faz, geralmente, é ser pelo menos... Mas, realmente, se está muito fora, e aí a gente fala, poxa, acho que a gente não vai conseguir fazer pelo mesmo o valuation da sua rodada foi muito alto. Acho que fica muito fora para a gente conseguir fazer isso, aí a gente acaba ficando fora da rodada, né? Mas, geralmente, nesses casos, a empresa também não vai conseguir fazer esse valuation nesse valor. Mas quando tem down round também é bem complicado, porque todo mundo tem que concordar com aquele down round, né? Porque todo mundo vai ser diluído, então E normalmente não concorda, né? Geralmente não concorda, mas tem gente que às vezes é minoritária e não tem que concordar, né? Que às vezes acaba sendo diluído, mas tem isso. A gente também pode fazer um convertible também, que a gente não seta o valuation lá agora, mas seta o valuation para depois.
Então, tem mecanismo, sim, para você, às vezes, não setar na hora, naquele momento, o valuation, né? Você fala, não, espera, então, a gente entra com esse investimento, mas a gente seta o valuation daqui a 6, um ano, a gente faz uma opção de compra, por exemplo. Então, a gente pode fazer também esse tipo de instrumento. Eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que você já me respondeu, porque como vocês vocês seguem, né, o líder. Imagino que o teu contrato está ditado pelo líder, então vocês não têm meio que um pragmatismo em cima do contrato, em cima de algumas regras, ou tem? A gente tem, né? A gente tem algumas regras que são bem de mercado, como qualquer VC iria fazer, principalmente no de Wayra. De Vivo Ventures, a gente pode ser líder, a gente já foi líder de alguns deals. Sim. Por exemplo, até no da Conexa, a gente foi o único investidor. Então, aí o nosso contrato... Mas acaba sendo mais de praxe mesmo, não tem muito. Claro que, às vezes, pode ser que a gente coloque, às vezes, incentivos, por exemplo. Fazer kickers, por exemplo. Se a gente conseguir gerar tanto de negócio na área comercial, a gente ganha 1% a mais da sua empresa. Sim. Claro que aí você tem que fazer cálculo, tem que ver se tem apetite, né? Porque todos os outros investidores, né? Se a rodada tiver mais investidores, tem que concordar com isso. Então, e também a gente, como fundo, a gente não vai tirar a independência, das áreas de negócio, né? Não é porque é uma investida da Wayra que eu vou conseguir jogar a goela abaixo para o pessoal de Vivo, do pessoal de Vivo Negócios, que ele vai ter que usar aquela solução. Eu não posso fazer isso. Uhum. Eu posso ajudar a fazer isso. Eu posso fazer as conexões. A gente tem uma área dentro da Wayra chamada de BizDev, que a gente faz desenvolvimento de negócios, que a gente fomenta realmente, procura startups que ajudem a resolver os problemas da Vivo, né? Os pain points. A gente conecta e pode ser que não seja uma investida, pode ser uma startup que é de mercado, que às vezes não quer captar e que às vezes a gente vê que não é um bom investimento, mas tudo bem, ela pode ser fornecedora da Vivo. Então, a gente tem essa equipe realmente alocada para fazer todo esse trabalho, que eu acho que facilita muito. A gente tem algumas outras vantagens de ser do portfólio da Vivo, da Wayra, para trabalhar com a Vivo, por exemplo. A gente tem alguns shortcuts assim, que a gente consegue, às vezes, no processo. E só de ter uma pessoa dentro da Wayra que está lá focada em você para te ajudar a navegar dentro de grandes corporações já ajuda bastante. Mas, no final das contas, a gente não pode garantir. Da Wayra, falar, não, pessoal aí de RH, vocês têm que usar essa ferramenta. Isso é impossível. Pelo menos a gente tenta ser independente dessa forma. Como a gente é independente na parte do M&A, a gente também é independente na parte do negócio. A gente tenta criar e a gente vê que realmente está conseguindo que mais de 50% aí do nosso portfólio faz negócio com a Vivo, mas a gente não consegue garantir. Tem algumas outras startups que às vezes, a gente viu a área de negócio, falou, não faz sentido mais ter ela como fornecedora, e isso acontece. Então, é isso. Então, mas o term sheet, basicamente, tem que ser próximo de mercado mesmo. E o mais interessante, quando você olha para um CVC e o caminho que os CVCs estão adotando, e eu imagino que a Wayra também deve ter esse objetivo, é que, para uma grande corporação, é muito mais fácil investir nesse tipo de inovação, porque tem muito mais velocidade e flexibilidade do que numa estrutura. Eu não vou chamar de engessada, porque eu acho que é uma palavra muito forte, depende muito de empresa para empresa. Mas é uma estrutura com muito mais musculatura, né? É normal uma empresa muito grande ter um timing de movimento de mercado maior, porque, obviamente, ela é maior, né? Tem mais processos. E esse acaba sendo um caminho natural dos CVCs de investimento para empresas para conseguir essa inovação dentro do grupo ou dentro da empresa. Isso. Agora, a grande questão é, vocês, enquanto Wayra, vocês têm, de alguma forma, algum tipo de suporte para essa inovação acontecer dentro da empresa? Vocês dão alguma direcionada para isso ser benéfico ou cumprir com o objetivo que vocês tinham em termos de inovação e estratégia de negócio? Como é que funciona isso? Então, a gente se preocupa muito com isso, porque se a gente trabalhar como se fosse um venture capital normal, a gente não vai ter inovação dentro da Vivo, né? Que no final é o objetivo final, né? De ter um CVC. Então, a gente, dentro da Wayra, tem uma área também, além dessa área de BizDev, a gente tem uma área chamada de cultura,
Que aí Legal. é um time realmente dedicado que ele vai ensinar as pessoas dentro da Vivo, todas as áreas de negócio, a como trabalhar com uma startup. Que legal. Então, a gente tem o programa do Shapers, que a gente fala. Então, todo ano a gente pega de 30 a 40 gestores, né, de negócios que eles são selecionados, eles fazem eles registram, né, não é todo mundo que quer que consegue a vaga. E aí é um programa aí que dura, eu acho que quase um ano, que aí são encontros aí mensais, que aí o time ensina o que é uma startup, o que é uma startup early stage, uma startup de growth, como que você faz. E tem também uma coisa que é bem legal que eles fazem, que é um case, assim, que eles têm que trazer um problema da área deles, que eles não conseguem resolver e que eles acreditam que deva ter uma startup que ajude a resolver esse problema. Então, eles começam a colocar realmente a mão na massa nisso. Que legal, muito bom. E aí, eles falam, como que você faz para encontrar startups? Que no final não é a gente que tem que encontrar. Na verdade, a área de negócio tem que aprender a usar isso e usar a startup como inovação. Então, a gente fala, olha, você vai ter acesso a tal ferramenta. A pessoa vai lá, entra, conversa com as startups, traz o case, faz a apresentação. E, assim, é uma estratégia de longo prazo, né? Os VPs, o CEO tem que estar comprado nessa ideia, porque senão não adianta. Então, é muito legal esse programa aí do Shapers. A gente já tem alguns frutos, a gente tem algumas investidas que começaram no Shapers, que é muito legal isso. A gente tem o caso até de uma que eu participei mais próximo, que é uma startup que ela estava fazendo uma rodada, e aí a gente queria provar, ver se a ferramenta era boa mesmo. Aí a gente falou, vamos conversar com essa pessoa, que é essa pessoa que tem que testar. Aí ele falou, nossa, mas eu conheço essa empresa. Quando participei do Shapers, indiquei essa empresa. Então, é muito legal, porque ajuda a abrir portas, né? Sim, a pessoa sente que ela é a dona do projeto também, né? Não é uma coisa que a Havana, lá de investimentos, quer testar uma tese para ver se funciona ou não. Não, ele entende como sendo dele, porque foi ele que trouxe, realmente foi ele que trouxe a startup a primeira vez dentro da Vivo. Então, eu acho que é muito legal isso. É um trabalho de formiguinha, mas vem mudando realmente a cultura, né? A Vivo é uma empresa muito grande, 33 mil colaboradores, né? Muita coisa. Então, é muita coisa. Então, é difícil você fomentar a inovação. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, mas a gente está vendo alguns frutos e a gente vê isso nos números mesmo. Legal. Vana, assim, o papo tá ótimo. Queria te agradecer muito aí por tudo que você trouxe em termos de conhecimento. A gente sempre finaliza o nosso podcast pedindo que o nosso convidado dê uma dica para as pessoas que estão escutando a gente. No caso, a gente pode direcionar para pessoas que querem captar. Então, qual seria a dica que a Vana daria para esse cara que quer captar e, de repente, não sabe os caminhos ou ainda não descobriu como chegar num VC ou num CVC? O que ele pode fazer? Qual dica você daria para esse caminho acontecer do tão sonhado round de investimentos? Eu acho que a primeira dica seria, claro, puxando meu jabá aqui, para vocês entrarem ali no site da Wayra Brasil, se registrarem. A gente tem vários artigos aí falando como que a gente faz análise das investidas, como que é bom você fazer um pitch. E eu acho que é interessante para vocês nos conhecerem. Se você tiver interesse, pode registrar sua startup lá, que a gente vai entrar em contato, a área de investimentos vai entrar em contato. Mas, assim, como regra geral, eu acho assim, para todo founder aí, principalmente que está começando nessa trajetória, a minha dica assim, é entenda muito bem o seu produto. Entenda principalmente qual que é a dor que você quer resolver e se você consegue mensurar isso. Cadê seu impacto, né? Porque a gente, às vezes, fala com vários founders que falam assim, não, resolve esse problema, mas você conseguiu realmente ter economia disso? Você teve impacto no seu cliente? Como que você conseguiu mensurar isso? E aí eu acho que isso é muito bom, porque aí mostra que você é uma pessoa focada em resultados, que você é uma pessoa pragmática. E preparar muito bem o pitch, assim, acho que não tenha medo de pedir ajuda de outras pessoas, né? Entrar realmente, eu acho que o primeiro passo, às vezes, é entrar numa aceleradora, né? Para você conhecer pessoas,
anjos também, conversar muito com eles e pedir para eles terem uma conversa franca com vocês para ver o seu pitch mesmo, se faz sentido ou não, o que pode melhorar, o que não pode. E eu acho que assim, esse mercado ainda é um mercado pequeno no Brasil, né? Um mercado, às vezes, bem nichado, então são poucas... então, você tem que entrar nesse mercado de alguma forma, então você tem que conversar, mas acho que todo mundo aqui... tanto os venture capitals quanto os founders, eles são bastante abertos, né, a conversar. Então, acho que aproveite isso e alavanque, né? Use o conhecimento das pessoas para você fazer um bom pitch, para você fazer networking, porque networking realmente funciona. Tanto até para os venture capitals. A gente tem que fazer, o CVC tem que fazer muito networking também. Boa. Então, era isso. Pessoal, esse foi mais um Papo de CEO com Vana da Wayra Brasil. Espero que vocês tenham aprendido como captar investimento, porque ela deu aula aqui. Então, não deixem também de seguir a Wayra. Você tem redes sociais? Você também deixa LinkedIn? Quer deixar? Pode procurar o meu LinkedIn. Meu nome é meio complicado, Vana Schulz, aí no LinkedIn. Meu perfil é aberto, mas sigam as páginas da Wayra, da Vivo Venture. A gente tem no LinkedIn, no Instagram, a gente tem site também. Então, acho que TikTok ainda não, mas sigam lá nas redes, que eu acho que é sempre bom. Sempre tem o pessoal de comunicação, sempre publica artigos, o time. Então, é bem legal. Acho que é uma forma aí de se conectar com as pessoas. Boa. O meu, vocês já sabem, Dario_Pérez, só seguir no Instagram, LinkedIn também, Dario Pérez. E se vocês estão escutando esse podcast até o final, cara, não deixa de curtir, compartilhar e seguir, né, meu irmão? Porque, por favor, eu já sei que vocês escutam horrores, mas vocês não estão seguindo. Então segue aí, porque é muito importante para você estar sabendo de todos os conteúdos que a gente está publicando aqui. O time aqui agradece, Kaique, que fica com a gente aqui muito tempo. Vai ficar muito feliz com isso. É isso. Até a próxima. Meu muito obrigado. Valeu!